com isso, né, para dizer que não é só porque eu conheço o João há mais de 20 anos, que eu acho que esse é uma leitura super importante. Também faz 20 anos que eu sou estudiosa, né, do campo da educação, e vivo aí procurando tanto como fortalecer o processo de construir a teoria crítica, quanto o repertório, né, de lutas, de enfrentamento, de formas de organização que dê conta do recado do nosso tempo, né, que precisam se alterar constantemente para dar conta das mudanças. Então, queria dar início dizendo que esse texto do João contempla, né, esses dois aspectos, tanto da crítica quanto desse repertório, né, de formas de organização, de resistência e de luta, e ainda tem o modo como ele faz a apresentação, né, o João escreve muito bem, e é um modo de apresentação de um conteúdo muito denso, de uma forma muito fluida, né, uma escrita muito boa, e tem uma divisão que já mostra bem o jeito que o João está pensando, né, então tem um primeiro capítulo que é a morte, então são todos os mecanismos aí de terrorismo, de exploração, enfim, do Estado, dos empresários, e uma segunda parte que se chama vida, que são as lutas. Então, queria começar com essa insígnia de luta, né, que é muito presente no México, que diz: autonomia é vida, submissão é morte. Então, com isso, eu passo a palavra para o João. Então, a gente vai ter aqui uma apresentação bilíngue, né? Então, o João vai falar em português, depois o Benjamin vai falar em castelhano, bem devagar, para que todo mundo possa compreender, e depois a Lúcia, e depois a gente abre para conversa. Tem companheiros oaxaquenhos também presentes aqui, e a gente espera que a gente crie um momento bom para a gente fazer esse brinde e comemorar a publicação do João. Vai lá, João. Bom, gente, obrigado. Carol, obrigado pelo esforço aí, a insistência da gente fazer esse encontro aqui. Acho que só um parênteses, né? Acho que a gente vai inverter, a Lúcia vai falar depois de mim, e o Benjamin. Benjamin pediu para ser assim, daí a gente vai, né? Primeiro uma mulher, depois eu, depois uma mulher, depois o Benjamin, e a gente vai fazendo essa variação. Antes de tudo, só deixa eu... Vou gastar aqui um espanhol bem enferrujado para saudar, né, alguns companheiros mexicanos. Então, saludos, buenas tardes a los compañeros de México, de Oaxaca y creo que de otras partes también. Son muy bienvenidos, un gusto compartir con ustedes, ¿no? Coincidir en este encuentro, y nos da mucho gusto también escucharles, ¿no? Entonces, estaría muy lindo si podemos escucharles después de Lucia y de Benjamín, para que, ¿no? Para que nos acerquemos un poco más. Voy a tentar hablar un poco despacio también, ¿no? En portugués, pero despacio, para que puedan comprender. Y gracias por el esfuerzo, ¿no? Para intentar compreender el portugués e todo. Muito bem. Agora, voltando para o português, desculpa, gente, eu queria fazer essa saudação aí. Acho que é importante, não, receber pessoas que me acolheram tão bem, né, por várias e várias vezes que eu fui ao México, então, enfim, eternamente grato. Nossa, muito contente também Estou vendo tanta gente, de tantas histórias, lugares diferentes. Estou vendo estudantes meus que estiveram comigo no ensino básico, estudantes da faculdade, companheiros de luta, companheiros de faculdade, assim, né? Estou até meio em choque, já nem sei mais direito a fala que tinha pensado, assim, porque realmente, assim, caramba, muito legal, né? Muito legal poder... A Carol estava realmente certa, né? Fazer esse encontro foi legal para a gente conseguir reunir aí um pessoal de várias histórias, assim, muito bacana. Ao mesmo tempo, e eu vou tentar não me alongar muito, Carol vai me controlando aí, por favor, tentar falar até umas 5h30, vai uns 15 no máximo, para que a gente não perca essa oportunidade de escutar a Lúcia, o Benjamin e os companheiros do México.
Apesar da gente estar aqui numa saudação, celebrando, nos revendo bastante, isso é muito importante. Acho que não dá para perder nunca, isso não pode ficar acima do momento horroroso, terrível, tenso, dramático, né, que a gente atravessa aí globalmente nesses 2 últimos anos e além, né? Acho que tudo isso que a gente está fazendo aqui, todos os nossos trabalhos, nossos esforços desses últimos anos, sempre sob o peso, o manto de uma terrível pandemia e que vai ceifando vidas, e a gente tentando levar as coisas, principalmente aqui no Brasil, então, né, que as coisas foram sendo empurradas, goela abaixo, a gente seguiu tocando, seguiu tentando fazer aí um normal, um paranormal, sob milhares de corpos, né, diários. Então, a gente não pode também perder nunca essa dimensão, e até foi também esse um propósito de transformar a pesquisa em livro, porque isso, quem acompanhou, né, a Lúcia, a Carol, a Laura que está aí, o Benjamin e tantos outros, o processo dessa pesquisa, ela falava disso, falou sempre, a Carol bem comentou, né, primeira sessão falando muito sobre morte, políticas de morte, a gestão da morte, e uma guinada a um contexto ultra-autoritário, que a pesquisa meio que tratava disso já desde seu início, desde lá, 2012, eu fui, né, abordando mais essa questão de um como se fosse um reset, não, do sistema capitalista e ele se reformulando, se reestruturando numa perspectiva ainda mais autoritária, fascista e violenta, não, um sistema no colapso, porque agora fica mais a ilustração é mais fácil do colapso, não, de 2020 para cá, ou as figuras do fim, né, a perspectiva de fim do mundo, aquela que lá em março do ano passado, aqui no Brasil, né, se falava muito, nossa, é o fim do mundo, né, tá tudo acabando, é o esgotamento. A pesquisa já tratava bastante disso desde o seu início, de políticas de morte. E a ideia de conhecer mais sobre o Oaxaca, sobre o movimento docente de Oaxaca, e que me levou a conhecer bastante sobre as organizações índias de Oaxaca, também lidando bastante com esse contexto de violência e autoritarismo total de Estado, um Estado, como não poderia deixar de ser, homogeneizante, e que busca eliminar o diverso, né? o múltiplo, apagar os múltiplos. Então, conhecer o Oaxaca, saber sobre as práticas pedagógicas de Oaxaca, tinha também esse contexto de ver como em outros locais, em outros mundos, outros contextos, outros povos, se enfrenta, se desafia o poder do Estado, principalmente, né? Acho que a pesquisa é muito sobre isso, e acho que por isso também que não é exatamente sobre, claro, né, tem um estudo aí, né, aprofundado, de fôlego, sobre o Oaxaca, mas eu não acho que é uma pesquisa para falar sobre o México, isolar o México, não, é para pensar sobre os nossos problemas, sobre as nossas questões. E que se agravam ainda mais, né, nesse de 2020 para cá. A pesquisa também falava bastante sobre isso, sobre um movimento coordenado, um avanço global sobre a educação pública, aí já num
um pacote de reformas educativas em nível transnacional, coordenado por organismos e empresas transnacionais que assumiram o controle pedagógico, né? O pedagogo hoje é o mercado, né? O mercado é o grande pedagogo. As políticas são ditadas por organismos econômicos transnacionais, e que residiam muito no apagamento da figura docente. E tudo isso que a gente está vendo desde 2020 para cá é consequência dessa política que procura nos eliminar. Só que agora virou uma eliminação física, né? De 2020 para cá, para além eu vou te apagar, vou te tornar figuras irrelevantes dentro, e não é que não existir mais o professores e professoras, mas torná-las irrelevantes para o processo pedagógico, como replicantes apenas das políticas ditadas em outras instâncias. De 2020 para cá, isso no Brasil acontece muito, a gente vê a perspectiva da morte é literal, né? Vamos te matar, a gente vai te matar. Então, também, assim, transformar essa pesquisa em livro, né, também foi nesse contexto, né, de uma pesquisa que falava bastante sobre isso e acabou virando livro dentro desses meses aí que a gente está vendo, onde muitos professores foram obrigados a trabalhar a qualquer custo ou condenados a serem vítimas de uma pandemia por quererem trabalhar a qualquer custo. Se pegar os dados do Diese do começo desse ano, né, que fala de um dobro, né, um aumento de 100% nas mortes, nos desligamentos de professores, né, dos vínculos CLT por mortes, e a gente pode inferir que tem muito a ver com esse retorno forçado às escolas, e que está tudo dentro de um contexto que é o de nos tornar completamente irrelevantes para a educação. Então, é uma pesquisa que foi toda feita, toda redigida antes de 2020, né? O trabalho foi inteiro, foi entregue antes de 2020, né? Foi finalizado no mês de 2019, e ainda assim ele continua, parece estar falando sobre, foi meio que escrito, parece estar falando sobre o que a gente presenciou de março de 2020 para cá, no Brasil. Bom, porque o intuito da pesquisa foi ficar nesse pêndulo mesmo, entre o que os gestores da educação estão organizando, né, no que se refere à política educativa, e propostas pedagógicas que desafiam o Estado, né? Então, acho que uma pergunta que já ficava lá, né, uma pergunta que ficava lá e que permanece assim, é por que bancos privados com lucros exorbitantes, ou uma fábrica, uma indústria de cerveja e também de hambúrgueres e de salsichas, etc., ou uma fábrica de pneus, como a De Pascoal, tem tanto interesse em fazer a nossa formação, tem tanto interesse em formar as crianças e jovens aqui no país. E não largam, não largam esse osso de forma alguma. São eles que fazem as políticas públicas de educação hoje. Ao mesmo tempo que nos transformaram em artefatos, não? Em experimentos, né? O que nós, professores, passamos, e estudantes, né, passamos também, né, nesses últimos 2 anos, é serem submetidos às mais diversas experiências pedagógicas, educativas. Agora é o remoto, porque as tecnologias, etc., elas vieram para ficar, a importância disso. Então, vamos todo mundo para o remoto, vamos fazer o EAD, etc. Depois, não, isso não deu certo, volta para a escola, faz o híbrido. Artefatos. A gente foi submetido a um laboratório de experiência, estamos ainda, né? Sendo manipulados
ao bel prazer de pessoas que, a rigor, eles não sabem o que estão fazendo, porque eles vão e voltam, né? Não, remoto não deu certo, então vai para a escola. Enfim, dentro dessa total organização destrutiva da escola pública, da educação pública, que é uma lógica organizada de destruição, há uma disputa para a reconstrução, né? E quem vai dominar, quem vai conduzir essa reconstrução da educação? Bom, então, ao mesmo tempo que a pesquisa, a tese, né, o livro fala sobre isso, vai tentar ver em outros contextos que também sofrem e que sofreram muito, pagaram um preço alto pela sua audácia de colocar outras propostas na mesa, desenhar outros modelos pedagógicos que não o planejado pelo Estado e pelas empresas, afinal, Estados e empresas, né, cada vez mais não coadunados, é difícil distinguir que seria um do outro, como se, como reage, como se colocam frente a isso. E daí o interesse em conhecer mais sobre o Oaxaca. Porque ali em Oaxaca, no México, o México como um palco de propostas de reformas educativas muito agudas e, em alguns casos, muito mais violentas do que as que a gente assiste aqui no Brasil, também traz um elemento muito forte que é assim, não separar mais, é impossível separar a militarização da educação. A militarização e a violência de Estado, a educação ela convive muito bem com isso. Esse elemento que se pôde ver muito fortemente no México e que tem, talvez no seu momento mais dramático, emblemático, o massacre de Notztlan, em 2016, acabou de se completar 5 anos, né, um pouco mais de 5 anos, por conta de protestos contra a reforma educativa em Oaxaca também, que resultou na morte de mais de 7 pessoas. E também tem a ver com a violência com qual foi dissolvida a comuna de Oaxaca em 2006. E daí eu vou falar só um pouquinho sobre isso e fecho, porque senão eu vou descrever aqui uma tese, aí vai ficar complicado, mas o interesse de pesquisar a educação, de conhecer mais sobre o Oaxaca, veio primeiro de algo muito particular meu, porque apaixonado pelo magonismo, né, pelas ideias magonistas, eu quis conhecer o Oaxaca, então antes mesmo de 2006 já tinha ido lá e ficado um bom tempo lá convivendo, recebido por algumas organizações índias, no qual sou muito grato. Mas, enfim, né, na comuna de Oaxaca, que teve, claro, uma participação popular tremenda, e junto, ali está envolvido diretamente o sindicato dos professores de Oaxaca, né, reunidos em torno da seção 22, enfim, uma ocupação, né, a tomada da cidade de Oaxaca por mais de 5 meses, e a dissolução violenta da comuna de Oaxaca, que daí me levou, bom, vamos conhecer um pouco mais. Eu lembro, conversando com a Carolina, com a Laura, com o Guto, o Gustavo, que está aí, a gente tem, né, puta, como o Rodrigo também, que está aí, acabou de chegar, caramba, né, como é que será que é esse movimento docente de Oaxaca, assim, que falam de coisas tão combativo, né, os caras participaram tanto da comuna de Oaxaca, o que eles, como trabalham pedagogicamente, né? Acho que essa foi uma pergunta ali no começo. Como se dá dentro das escolas? Como é que toda essa combatividade, muitas vezes, né, de caráter antiestatal, né? Qual é a resposta própria que esses movimentos docentes de Oaxaca e também as comunidades indígenas, índias de Oaxaca, qual a resposta própria em matéria educativa dada, né? Eles construíram
E era esse o interesse da pesquisa, principalmente, né? Como trabalhavam. E aí a gente, aí o que acabei vendo foi um mundo, né? Assim, dentro sempre dessa abordagem, que é assim, como, né, uma reunião, né, em Oaxaca, né, você vai em Oaxaca, uma reunião de práticas e organizações coletivas que colocam a luta contra o Estado no horizonte. Deixa eu... teve saiu. Acho que conhecer um pouco das propostas educativas de sociedades sem Estado, né? Colocam a luta contra o Estado no horizonte e o interesse primeiro em conhecer o movimento docente oaxaquenho, e aí eu pude, né, foi bem na época que o plano para a transformação da educação em Oaxaca, o movimento docente, né, os sindicatos professores entregava o PTEU, né, o plano para a transformação da educação em Oaxaca, estava sendo lançado, né, pesquisa bem, sem saber, acabou sendo bem ao mesmo tempo, então me permitiu ler bastante documento. Daí me levou a conhecer mais sobre o que seria um outro elemento muito, acho que daí o mais, né, que daí tem a ver com o que a Carol fala, né, né, sair do matar e ir para o viver, né, que são as duas divisões do livro, né, então sai do matar e vai para o viver, que é conhecer a ideologia índia de Oaxaca, como se organizam essas comunidades autônomas e principalmente, né, aí, o gigantismo, né, das suas práticas políticas, ou seja, comunidades autônomas que, né, capazes de gerir sua vida em comum sem a intervenção das instituições estatais. Acho que isso é muito emblemático. E aí, a partir de conseguir conhecer modelos pedagógicos, propostas pedagógicas comunitárias, né, de educação comunitária de Oaxaca, foi possível, né, observar, né, ter mais elementos, né, a tese. Cuja classe capitalista não está interessada em inovar em coisa alguma. Então, a luta hoje nossa é muito maior. A gente tem que lutar contra muitas coisas e por muitas coisas, inclusive pela educação. Não que não tivéssemos lutado antes, mas agora é uma luta muito mais, como é que eu vou dizer? Ela é muito mais crua. A luta é muito mais corpo a corpo. É praticamente corpo a corpo, não é? Não são só projetos, não, é mais do que isso. E, enfim, o Estado, depois da Segunda Guerra Mundial, assumiu uma série de funções, pelo menos nos países centrais, e se tentou repetir isso em alguns países da América Latina, que era o Estado do Bem-Estar Social. Foi um período de grande crescimento econômico que o capitalismo tinha, o que se dizia nos anos 70 aqui no Brasil, na oposição sindical, tinha gordura para queimar. Então, ele aceitava aumentos salariais, embora depois acelerasse o ritmo de trabalho. Ele entrou, não é, no campo da saúde, da educação, para dar melhores condições de vida à classe trabalhadora. Num ensaio, e nos países centrais isso foi mais do que um ensaio, o recurso à mais-valia relativa, quer dizer, uma força de trabalho altamente qualificada, com salários relativamente altos, e acesso a bens culturais, porque isso agregava valor à produção. Então, um momento em que a educação é valorizada nesses países. E aqui no Brasil, nós tínhamos vozes solitárias, mas que tinham um certo poder de
mobilização, não é? Em torno dessas questões. A partir dos anos 70, com a crise econômica e a grande reorganização econômica do capital, do capitalismo, isso tudo se perdeu, quer dizer, não tem mais gordura para queimar, e agora a história é outra. E dos anos 90 para cá, quando a gente vê o agravamento da crise econômica do próprio capitalismo, que ele não conseguiu se safar, se achou que ele tinha conseguido se safar da crise de 73 através de uma grande mudança tecnológica e organizacional no interior dos locais de trabalho, mas ele não conseguiu. O capitalismo hoje vive uma crise de produção de uma valia relativa. E isso implica em miserabilidade do trabalhador, especialmente nos países que não são centrais. Mas também nos centrais. Nós estamos vendo aumentar a miséria nos Estados Unidos, França, Alemanha e etc. Não é? Então, uma coisa geral. E uma tentativa muito grande, talvez a maior, desde que surgiram os sistemas nacionais de educação, de um controle efetivo da educação. Não só o controle central de um ministério, de uma secretaria estadual, mas um controle no interior da unidade escolar. E como a crise é muito aguda, a fome é grande, a pobreza é enorme, entra o Estado na sua vertente mais violenta, mais perversa, não é? Que é a repressão militar, e que nós estamos vendo no dia a dia, não só nas grandes manifestações, mas é uma violência no miúdo, não é? E não só do Estado. As milícias, isso também, eu acho que é novo no Brasil, o crescimento exponencial de milícias, que nos dá um certo arrepio, porque a gente se lembra do que foram as milícias hitlerianas, que ele perdeu o controle e depois teve até que matar o chefe geral, não é? Das SA. E que nós tivemos isso na época da ditadura, em toda a América Latina, não é? Mas tinha ficado relativamente secundarizado nesse pouco período que nós tivemos de democratização. Hoje não. Essa violência no miúdo é cotidiana e é permanente. Ontem e antes de ontem, Dia do Índio, mataram 2 jovens meninas, numa violência, uma coisa assim, aterradora. E tudo quieto. Está tudo quieto. Tentaram queimar aquele horror daquela estátua do Borba Gato, que é medonha, e foi um escândalo nacional, todo mundo falou, a estátua nem pode queimar, aquilo é cimento puro e pastilha, aquilo não pega fogo. Agora, a morte dessas 2 jovens, uma de 11 anos, e a outra, se não estou enganada, de 18 ou 19 anos, está tudo quieto, a gente vê nas redes sociais, né, dentro da nossa bolha. De resto, nada a dizer, nada a investigar, não é? A morte nas periferias, dos pobres das periferias, dos negros, morte de mulheres, quer dizer, é uma violência generalizada. Como é que isso não vai chegar na escola? Claro que vai, já está lá. E como é que nós vamos desafiar tudo? E como é que nós podemos enfrentar esse desafio? Uma escola cada vez mais despedaçada, professores cada vez menos reconhecidos como profissionais dentro do seu ofício e da sua capacidade de trabalhar e de ensinar. Jovens e crianças que vêm de uma situação social extremamente difícil, fragmentada, violenta também, etc. Quer dizer, nós estamos no pior dos mundos. Então, eu acho que essa luta em Oaxaca, que o João traz para a gente, e sobre a qual, evidentemente, eu prefiro deixar para o Benjamin falar, é tão importante para a gente, para que nós
não percamos a dimensão do possível, a dimensão do poder pensar algo distinto, com todas as dificuldades que se enfrentam, e o João não deixa de colocar ali essas dificuldades, alguns retrocessos, depois novos avanços, e também muito importante, como é que eles vão buscar em algo que eles têm muito arraigado, que são os valores e as formas de vida que são ancestrais, não é? E que fortalecem a solidariedade e a igualdade em detrimento da competição, da violência do Estado e tudo isso que nós encontramos no sistema capitalista. Então, eu acho que a crítica ao capitalismo é importante, é fundamental, mas eu penso que nos faltam muitos estudos sobre, e essa é a grande contribuição do livro do João, sobre as lutas contemporâneas contra tudo isso que a gente critica, não é? Contra toda essa violência econômica, social, política, religiosa e etc, etc. Não é? E essa capacidade de um povo recuperar algo que, para muitos de nós, parecia perdido e que não está. Não só não está, mas eles recuperam, reinventam, tentam adequar ao mundo contemporâneo, e isso é muito importante. Então, são assim, leituras, estudos obrigatórios, porque eu acho que hoje em dia a gente pode fazer muitas críticas, que a gente não sofre tanto como sofria na época da ditadura. Por quê? Eu acho que os centros de poder, deixa criticar, critica até cansar. O problema é mostrar e debater formas de luta em realização, em curso, contemporâneas, que estão conseguindo propor alguma coisa e realizar alguma coisa, que é antagônica ao que aí está. E que vai nos permitir compreender quais os pontos frágeis dessas tentativas, quais são os pontos em que o poder consegue atacar de forma mais destrutiva. Por isso que é importante estudar as lutas, como é que elas surgem, como elas se desenvolvem e como são destruídas ou podem vir a ser destruídas. Eu acho que essa é a única escola que a nós interessa, não é? A nós, críticos do capitalismo. Então, por tudo isso, eu acho que é uma leitura obrigatória esse trabalho do João. Assim, obrigatória para quem tem interesse, né, em compreender o que é que se pode fazer e como se pode fazer. Onde é que se pode buscar no Brasil, onde é que podemos buscar essa força que esse povo de Oaxaca encontrou na sua busca. Bom, não sei quanto tempo eu falei, mas acho que eu paro por aqui, para a gente poder dar o espaço para o Benjamin e depois um debate, não é? Entre nós. Sim. Muito obrigada, Lúcia, Bruno, muito bom te escutar. É pena que a gente está distante, mas mesmo assim, ainda bem que promovemos o encontro. Gostaria aqui de, antes de passar para o Benjamin, tem mais gente aqui chegando, infelizmente a gente não chegou a todo mundo, né? E só para falar uma coisa junto com a Lúcia, ontem eu estava relendo o Marcuse sobre a contra-revolução e, de fato, fico impressionada como a gente vai se adaptando a cada vez mais violência, né? Uma capacidade muito grande de se submeter e de viver assim. Então, é fato que o México nos dá muitas lições, porque a violência de Estado parece maior e também a luta, a memória das lutas e as lutas parecem muito maiores, né? E aqui tem um monte de companheiros das antigas, eu costumo dizer, da onde eu vim, a gente aprendeu uma coisa. Aqui tem várias pessoas que vieram de onde eu vim, que diz que se nós não estamos organizados, alguém está organizando você, né? E acho que isso no México é muitíssimo presente. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Benjamin, com muito prazer.
muita alegria te ter junto com a gente, Benjamin, por favor. Muchas gracias, Carolina. Pues primero quisiera empezar felicitando a Joao por poder ver publicada su tesis como libro, su investigación que hizo durante varios años. Creo que desde el 2015 lo conocí acá en México, después en Oaxaca, y tuve el gusto de acompañarlo en su proceso de investigación, y coincidimos inmediatamente en muchas cosas. Creo que lo primero en lo que coincidimos es en poder ver o poder sentir la necesidad de la lucha contra el capitalismo, de poder enfrentar el capitalismo. Entonces, encontramos en Oaxaca, tanto él como yo, la resistencia contra el capital, contra el capitalismo, contra la vida capitalista, pero en una de las dimensiones más grandes, de tamaño más grande que hay en el país. Por una parte, la resistencia indígena contra la penetración del capital en sus territorios y contra la destrucción de sus culturas. Esa resistencia ocurre en más de 500 de los 570 municipios que hay en el estado de Oaxaca. O sea, es la gran mayoría, es el 80%, el 90% del estado de Oaxaca. Son comunidades que resisten desde la vida comunal, desde la comunalidad que expone Joao, frente al desarrollo del capital y protegiendo en la medida o como pueden sus territorios. Entonces, la vida comunal, que es por sí misma un modo que contradice la expansión del capitalismo, que se niega a la expansión del capitalismo y que contradice sus características, es mayoría en el estado de Oaxaca. Y por otra parte, Joao quería estudiar la educación, y entonces encontró que aquí en Oaxaca el sindicato en su mayoría es contrahegemónico, que se opone a las políticas de Estado, no solamente a las políticas educativas, sino también a las políticas sociales y económicas. Y el sindicato de maestros o de trabajadores de la educación en Oaxaca forman más de 90,000 personas que trabajan en unas 12,000 escuelas. Y ahí el Estado no tiene la fuerza de penetración que puede tener en otros estados. El sindicato es el que manda cuál debe ser el modelo educativo. Y como dijo Joao, actualmente el modelo educativo se llama PTEO, es el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, y es un modelo diseñado por el sindicato que trata de ser una educación comunitaria. Entonces, tanto en la educación como en la vida comunal, encontramos la fuerza de la resistencia, que está en el fortalecimiento de lo comunitario. En Oaxaca, la comunalidad existe. Eso quiere decir que la gente sabe vivir de manera colectiva, sabe poner por encima de sus intereses, los intereses colectivos, tiene gusto de ser comunidad y de estar reiterando constantemente ser comunidad. O sea, trabajar para beneficio de la comunidad, servir en el ejercicio del poder a la comunidad, disfrutar y defender el territorio comunitario y participar en las fiestas. Las características fundamentales de la gran mayoría de las comunidades. Y en esto hay un aprendizaje fundamental que tiene que ver con el concepto de territorio. El concepto de territorio como espacio apropiado es frecuentemente deja de lado el carácter político de la apropiación y de la vida dentro del territorio. Y desde la vida comunal de Oaxaca,
se puede observar que esta es su característica central. La comunidad consiste en que los indígenas están acostumbrados a hacer poder dentro de su territorio, a hacer poder a través de la asamblea, a través de los distintos cargos o servicios a la comunidad que son gratuitos y en los que se va formando responsablemente la gente para servir a su comunidad. Entonces, comunalidad en Oaxaca quiere decir que una persona de 50 años, generalmente un hombre de 50 años, ya sirvió más o menos entre 10 y 15 años de su vida gratuitamente a su comunidad. Dejó su trabajo para servir a su comunidad. Incluso si está en algunas, para algunos tipos de cargos, si está trabajando como migrante en la Ciudad de México o en Chicago y lo nombran como presidente municipal, tiene que dejar su trabajo para ir a servir gratuitamente a su comunidad. Y lo hacen, lo siguen haciendo porque esa es la forma de conservar sus derechos. El derecho a ser colectividad. Y lo hacen con gusto. Además lo hacen con gusto. Entonces, Joao tuvo la gran suerte de poder ver a la comunalidad en su expresión en distintas comunidades y a través de sus distintos teóricos, que no son solamente académicos, sino también muchas personas que piensan constantemente acerca de la vida comunal. Entonces, para alguien que publica su libro en una editorial de luchas anticapitalistas, poder haber visto la comunalidad en Oaxaca es realmente un privilegio. Más aún si vive en Brasil, en un lugar que no solamente su selección de fútbol da pena, sino también su presidente, tal vez más su presidente. Y que a pesar de eso, conserva la esperanza. Yo creo que el libro de Joao hay que leerlo con dos ideas fundamentales. Ese libro se desarrolla entre dos ideas, la esperanza y la desesperación. O sea, la esperanza de saber que hay muchas formas de hacer las cosas distintas, que hay lugares donde se están haciendo las cosas distintas. Y también la desesperación de que en el lugar propio no se pueden hacer mejor las cosas. Y no solamente me refiero a Brasil. En Oaxaca también hay desesperación, por ejemplo, ante el gobierno del presidente de la República, que no es lo que se esperaba, no es el apoyo que se esperaba, sino que es una especie de cara encubierta del capitalismo, de desarrollo del capital. Entonces, leyendo la tesis de Joao, podemos encontrar la fuerza que permite a lugares como Oaxaca resistir la dictadura de un presidente priista como el presidente Peña Nieto y también de un presidente populista como López Obrador. O sea, las políticas públicas no penetran en Oaxaca con la fuerza que penetran en otros estados, porque hay organización comunitaria y porque hay organización social, como la de los maestros. Ahora, si al libro de Joao le añadimos la experiencia de la comunidad purépecha de Cherán, entonces se tiene todavía más solidez en los argumentos, porque Cherán es una comunidad entre varias que han empezado ya a recuperar la vida comunal para enfrentar al Estado mexicano, para hacer a un lado al Estado mexicano, a los partidos políticos, a las decisiones del gobierno y para administrarse a través de su asamblea, a través de la protección de las mujeres a su territorio,
Y esto ha sido fundamental porque muestra una cara que aquí mismo en Oaxaca no veíamos de la comunalidad. Es la comunalidad en rebeldía, la comunalidad desafiante, que desafía al Estado y que cuando el Estado no le acepta sus propuestas, la comunidad se rebela y se las impone al Estado. Y el Estado no tiene otra posibilidad más que aceptar o reprimir. Y reprimir tiene costos mucho más grandes. Entonces, acepta porque además tiene frutos importantes. Cherán era una comunidad atravesada por el narcotráfico, por el narcopoder, por la inseguridad. Y al recuperar el poder, desde hace ya casi 10 años, es una comunidad segura, en la que ya no hay narcotráfico, no hay narcopoder, porque están vigilando a través de sus formas tradicionales de vivir el territorio, que son fogatas que hacen en distintos lugares para estar vigilando, y también a través de las armas, de tener sus propias guardias armadas. Entonces, la comunalidad en Oaxaca es una comunalidad histórica de muchas generaciones para atrás y que es realmente sólida, pero no es una comunalidad desafiante. Eso se ve en otras comunidades, en Chiapas. Los zapatistas son comunidades comunales que desafiaron directamente al gobierno del Estado. Cherán lo hace de una manera sin que tenga que haber una guerrilla, pero hay otras comunidades que lo están haciendo también. Entonces, el libro de Joao permite una lectura muy interesante de la resistencia contra el capital en las comunidades de México, no solamente de Oaxaca, sino de México en general, y a través de la educación muestra también la fuerza que pueden tener los proyectos. O sea, tal vez no es muy fácil en Brasil, y creo que ni siquiera en México, pensar que los maestros impidan que los planes y programas de estudio del gobierno mexicano se desarrollen en las escuelas, porque los maestros tienen otro plan distinto, un plan contrahegemónico, y que además es un plan que busca fortalecer a la comunidad con la idea básica de que lo que fortalece a la comunidad se enfrenta directamente al capitalismo, impide el desarrollo. O sea, lo que se gana para la comunidad se pierde para el Estado, y lo que se pierde para el Estado se pierde para el capitalismo. Entonces, con esa lógica es que avanzan los maestros. Muchos del sindicato son rebeldes, pero su rebeldía es solamente aceptación de lo que acordó la mayoría. Pero hay muchos que son muy conscientes. Joao los conoció, que elaboran sus propias maneras de pensar y que generan espacios que son muy importantes. Habría que decir también que el estudio de Joao se queda hasta hace unos 2 o 3 años. De esa fecha para acá, en Oaxaca y en México, sobre todo en Oaxaca, se han desarrollado experiencias educativas que son fundamentales. Se creó una universidad autónoma de la comunalidad, que es la segunda universidad autónoma que hay en Oaxaca. Autónoma quiere decir que puede decidir sus planes y programas de estudio. Y eran, el proyecto original eran 15 comunidades, o sea, 15 organizaciones de comunidades que trataban de tener una licenciatura. Lo sorprendente es que cuando se logra la aprobación de esta universidad por el Congreso de Oaxaca, entonces esas 15 comunidades generan varias licenciaturas, incluso maestrías, así empezando. Y además crecen el centro comunal
de una comunidad, de repente se extiende a otras 3 o 4 comunidades y tiene planteles en otros lugares, sin que haya todavía recursos del gobierno mexicano para que esto funcione. Entonces, está funcionando de una manera realmente sorprendente y esperanzadora, realmente es esperanzadora. Y poco a poco se va a ir generando el desarrollo tanto académico como social que se espera. Joao conoce al que es su primer rector, que es el teórico principal de la comunalidad, que es Jaime Martínez Luna. Y entonces eso hace que sea una experiencia muy importante. Otra experiencia muy importante es la de los maestros de educación indígena de Oaxaca, que se rebelaron no solamente contra el gobierno, sino contra las decisiones del gobierno de que dejaran de ser la Dirección de Educación Indígena en el estado de Oaxaca. Y entonces se declararon, todos los maestros, que son aproximadamente 10,000, se declararon como de Dirección de Educación Indígena en resistencia. Entonces, el gobierno del estado tenía su Dirección de Educación Indígena, que era la oficial, extendía documentos y todo eso, pero que nadie le hacía caso, ni los supervisores, ni los directores de escuela, ni los maestros. Y esa dirección en resistencia sigue todavía, ahora se transformó en Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca, y está en lucha exigiendo el reconocimiento del Congreso, ya no solamente del Instituto de Educación, sino del Congreso. Entonces, en Oaxaca se combina muy bien, con mucha fuerza, el poder de la organización social, expresada, por ejemplo, en los maestros, y la fuerza de la colectivización de la vida que encontramos en la comunalidad oaxaqueña. Cuando eso coincide, entonces se puede, sobre esas bases, construir proyectos, que esa es una característica fundamental, tener proyectos. El PTEO, ese plan para la educación, es la primera vez que la sección 22, que el sindicato tiene un proyecto educativo. Y con ese proyecto educativo enfrentó al Estado y no ha podido pasar. En otras ocasiones solamente se oponía al Estado, pero los planes de seguir siendo los del gobierno. Entonces, hay razones para que la lectura del libro de Joao permita entender las características anticapitalistas que tiene tanto la educación en Oaxaca como la comunalidad, y todas las dos en torno al fortalecimiento de la comunidad, la necesidad de crear comunidad y de recrear comunidad, y por lo tanto la crítica a la educación que rompía la vida comunitaria, que estaba destinada a que los jóvenes, los niños jóvenes, voltearan, ir de espalda a la comunidad y miraran hacia el norte. Ahora se siguen yendo a Estados Unidos, pero van con los pies en la tierra, van sin desligarse de su comunidad, van articulados a su territorio de origen. Entonces, la migración no es una fuga, sino que es una ampliación de la comunidad y ampliación incluso del poder, porque las organizaciones de migrantes, por ejemplo, que hay en Los Ángeles, es muy frecuente que vayan las autoridades de la comunidad oaxaqueña, vayan a la asamblea en la que cambian de autoridades en Los Ángeles, los migrantes. Entonces, eso los mantiene ligados todo el tiempo a la vida comunal. La vida comunal, entonces, como lo pudo ver Joao y lo expresa muy bien en su libro, es esa característica de lo colectivo que alentaba a muchos de los revolucionarios a una sociedad distinta. O sea, podríamos tal vez coincidir en que la vida comunal en Oaxaca, esa voluntad de ser comunidad,
Esa era la gran esperanza de revolucionarios, de los revolucionarios del siglo XIX y del siglo XX. Y precisamente por eso el Estado mexicano trata de combatirla. Porque lo último que voy a decir es esto. Creo que con Joao coincidimos en que la forma en que el Estado nacional, cualquier Estado nacional, sabe desarrollar o se relaciona con lo diferente es eliminándolo. La única posibilidad de diálogo que conoce el Estado-nación con los otros es desapareciéndolos físicamente o desapareciéndolos culturalmente, para poderlos hacer iguales. Entonces, como dijo Joao, como lo ha dicho y sostenido en su tesis, la relación de los estados nacionales con los pueblos indígenas es desde su inicio una declaración de guerra. Y así tienen que entenderse las políticas públicas, como políticas que son parte, que son un comunicado de guerra, son parte de guerra, la forma como el Estado va a atacar, intentando que no lo perciba demasiado la gente. Pero creo que en eso coincidimos mucho y pues termino felicitando a Joao, a Carolina, a Lucía, los que lo han acompañado en este proceso y obviamente a los editores del libro. Muchas gracias. Muito obrigada, Benjamin. Bom, estamos aqui entre muitos educadores e educadoras, com muitas experiências aqui de luta. Benjamin, no México, é um exemplo para a gente. Fernando Soberanes também chegou aqui para nos alegrar. Embora sejam experiências indígenas, elas têm muito o que nos ensinar, o que nos inspirar, né? O João não gosta da palavra ensinar, mas inspirar para os nossos processos organizativos também, nesse sentido, né, de criar comunidades, criar lugares onde a gente possa estar em luta, em contato constante. Então, a gente aqui, o João nem terminou de fazer a fala dele, mas falou também para eu já passar a bola, então queria saber se alguém gostaria de dar uma palavra, quem conhece o texto, quem não conhece, quem quer felicitar. Eu digo mais uma vez que vale muito a pena conhecer o livro, a edição dessa editora Lutas Anticapitalistas é muito bonita, vale muito a pena também pelo material, mas o texto do João realmente traz para a gente muitos elementos para a gente pensar as lutas e as críticas. Bom, a Luciana foi a primeira querida companheira que levantou a mão, então vou passar a palavra para ela e a gente vai vendo como a gente se organiza aqui para o debate. Carol, Lu, por favor. Desculpa, posso? Luciana, Claro, João. Só se saludar a Soberanes e acho que depois a Luciana e depois a Soberanes para que hable, seria um honor receber a maestra Soberanes. Muchas gracias y también me ha recibido en la Sempio, entonces un gusto sin palabras coincidir con a maestra Soberanes acá. Entonces, muy bienvenido. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo apenas los escucho, no sé si ustedes me escuchan bien. Acabo de entrar, me perdí la mayor parte de lo que han dicho, solamente he escuchado una parte de lo de Benjamín, muy interesante. No conozco yo el trabajo, espero conocerlo pronto. Muchas gracias y felicidades. Sim, Fernando, te escutamos muito bem, muito obrigada pela presença. Então, vou passar a palavra para a Luciana, por favor, Lu. Não, acho que tocou o telefone e ela caiu. O meu notebook é muito ruim, eu continuo vendo a cara da Luciana aqui. Então... Ela voltou. Tá. Olá, gente, desculpa. Essas coisas da virtualidade, né?
Eu queria agradecer e dizer que foi um presente ouvi-los hoje, e principalmente saber que tem tanta gente que está fazendo diferente, né, e que isso nos inspira. E eu estou aqui com os alunos do Residência Pedagógica, estou trabalhando com formação de professores, né, eu sou professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no curso de licenciatura em Ciências Sociais, e eles estão aqui escutando. Eu acho que é muito interessante a gente ter acesso, né, a essa experiência aí, João. Estou muito curiosa para ler o seu livro, não li ainda, porque para a gente poder levar isso também para os nossos alunos, né, a gente pensar no que em outras perspectivas. Eu acho que quando a gente vê essas lutas e esses enfrentamentos, é isso que fica para a gente, porque a gente está vivendo um momento tão difícil no Brasil, né, que a gente tem pouco vislumbre do que pode ser diferente. E aí eu acho que isso nos inspira a pensar, né, e no cotidiano, buscar estratégias de contraposição à ordem vigente. Eu acho que é isso. A nossa luta, mesmo dentro das universidades, né, dentro da institucionalidade, portanto, é a gente inspirar isso e a gente se sentir inspirado também a pensar em práticas pedagógicas, em outras formas de inspirar os nossos alunos, né, a trilhar novos caminhos. Então, é mais para parabenizar e agradecer a Carolina por dispor, né, da mesa para a gente poder participar. Eu gostei do formato também, né, da gente poder dialogar. É isso. Obrigada, Lu. Saiu daqui do meu ladinho, dos assentamentos do MST daqui, foi lá para longe. Agora tanto faz, né, que está todo mundo à distância, mas enfim. Acho que aqui o Benjamin falou em espanhol, né, esperançador. O livro do João é esperançador, e é impressionante, né, eu sempre fico muito impressionada com o povo mexicano por conta de uma rebeldia muitíssimo radical diante de um Estado muito terrorista, né, então, acho que nesse sentido dá uma gana mesmo de lutar. Parece que a gente conseguiria, se a gente tivesse um pouquinho daquela rebeldia e uma dignidade para se auto-organizar, a gente conseguiria também construir coisas significativas aí para o nosso processo, né? Então, mas é isso aí, nem ia falar, passando a palavra, o João, o Pedro, que pôs aqui um comentário bonito, se alguém quiser falar. O Edu pediu para falar e a professora Débora também. Eu não vi, desculpa, gente. Então é nessa ordem mesmo? Edu? Sim. Uhum. Vai lá, Edu. Oi, gente, boa noite. Queria primeiro agradecer ao João, da hora, assim, ver o livro nascer, ainda mais que acompanhei a gestação, né? Isso é muito da hora, parabéns. Ô, João, eu queria também propor, assim, algo para conversar. Dentro da sua tese, tem uma ideia que você colocou, que aí eu fiquei pensando muito nesse tempo de pandemia, né? Que aí você comenta, salvo engano, eu não lembro o nome do autor, que você vai resgatar a ideia lá de que o capitalismo, agora no século XXI, ele vai colocar perante todos nós, né, uma guerra de desgaste, né? Então, ele vai vencendo a gente também pelo esgotamento. E aí eu fiquei com isso na cabeça, nesse contexto pandêmico, né? Que, além do genocídio, de você, ainda mais aqui no nosso contexto brasileiro, mas acho que no contexto mexicano também, né, de você não controlar a pandemia de maneira intencional, para aqueles que sobrevivem ao Covid-19, acaba sendo instaurado também um desgaste, né, e acaba vencendo a gente. Isso, se a gente recortar, né, nesse microcosmo da educação, é muito presente nos docentes, né? Se a gente pega os números, salvo engano, foi do DIEESE, né? Que teve um aumento enorme no desligamento, né, de causas naturais de professores, mas, para além disso, está aumentando muito o afastamento por adoecimento, né, também, entre os professores. Então, queria, enfim, que você comentasse um pouquinho sobre isso. E, novamente, aí, parabenizar, João, da hora demais. Felicidade aí ver o livro, tá bom? Falou. Obrigada, Eduardo. João, acho que vou passar direto para a Débora, né? Depois você comenta. Bora, Débora, querida. Legal, obrigada, Carol. Ô, João, prazer, viu?
ver aí seu trabalho nascendo, e é uma sacanagem, se você me chamar de professora, eu tenho que chamar tantas outras pessoas aqui nessa sala, você vai ter que botar o nome na frente de muitos nomes aí, então pode ser só Débora. Eu fiquei muito interessada, João, comentei com a Carol, fiquei contente que ela me mandou o convite, porque a gente tem conversado bastante, né, sobre essa coisa do ensino médio, da reforma e tal, e uma coisa que chama muito a atenção é quando a gente fala, né, dessa formação para o mercado, eu acho que a gente essa explicação fica aquém do que é, né? Porque é uma formação do ser, então aquela noção da integralidade, da formação integral anticapitalista, agora, né, os pedagogos do capital formam um ser integral para sua dominação, né? Então, é o comportamento, o sentimento, a competência, porque não há conhecimento, no fim das contas, né? As relações, como festejar, como sentir, então, tudo isso, né? E quando aí a gente tem um projeto de extensão com várias escolas, em que a gente está tentando construir uma proposta que seja contra o Estado, contra o que o Estado está trazendo, né? E a gente muitas vezes esbarra numa visão dos próprios professores e das professoras, que mas se eu sou funcionário do Estado, eu não posso ir contra o Estado, né? Eu recebo do Estado, não posso me colocar contra. E não é só uma questão salarial. Pode ser que eu seja processado e vou perder meu emprego. Obviamente passa por isso, né? Mas é também um elemento ideológico. Como que eu, professor, servidor público, vou me colocar contra o Estado de uma maneira em que o Estado é visto como protetor, né? E não contra aquele que a gente tem que lutar. Porque o Estado, que é organizado pelo próprio capital. Então, quando você falando agora, eu não li o livro, mas pela discussão da capacidade desses docentes de construírem uma proposta anti-estatal e anticapitalista, né? Então, assim, beber nessa fonte para pensar as inspirações e para pensar as limitações que a gente tem no Brasil, mas também as inspirações, né? E eu acho que só o fato de dizer para esse conjunto de pessoas, vejam, neste Estado absolutamente autoritário e assassino, terrorista, é possível organizar. Nós também podemos, entende? Então, nós aqui também podemos, né? Então, eu acho que isso é bastante interessante, aí já vou deixar aqui aberta essa porta para que você possa falar com os colegas lá dessas 9 escolas, que não é fácil discutir com 9 escolas, é um mundo de gente, né? Mas é onde a gente conseguiu cavar lá alguma coisa para trabalhar. Então, deixar essa porta aberta aí, João, para a gente fazer esse debate, sabe? Eu acho que é bem importante, bem interessante. E parabéns aí pela publicação e agradeço muito o convite de todo mundo. Bom ver vocês. Eu mesmo, cara. Bom, só agradecer primeiro, né, as intervenções. Débora, você tem razão, não sei porque falar, acho que é hábito lá, né, na USP, já falando, não, porque professor não sei o que, professor tal, aí sai falando, chamando as pessoas assim, tem total razão. Eu acho que, e agradeço o convite, está super aceito, com prazer. Acho que a gente está aqui com o Benjamin, professor Soberanes, o melhor seria escutar deles, não sobre que eu entendo, não? Os que eu coloco, né, sei lá, que tentei escrever no livro, são interpretações indo ao Oaxaca e conhecer, escutar deles, não em entrevistas, inclusive com Benjamin e com Soberanes. Mas entendo que é pensar sempre, né, uma educação
que não estejam colocadas assim as necessidades do Estado, dos governos, né? Qual é o tipo de modelo pedagógico que é pertinente à vida comunitária, assim que entendo, né? Quais são as... então, nesse sentido. Então, acho que seria melhor escutar o Benjamin e o Fernando sobre. Acho que seria muito mais interessante para nós todos aqui, porque são... nossa, acho que até é legal mais Soberanes falar um pouco sobre a SEMPIO, né, a coalizão de maestros e professores indígenas de Oaxaca. Acho que seria muito mais, muito melhor. E aí acho que depois eu converso um pouco sobre o que o Edu falou, né, sobre essa... Bom, enfim, acho que respondendo rapidamente o Edu, né, guerra integral de desgaste, não acho que tem não um autor em si que inventou esse cunho, esse termo, eu acho, mas bom, tem tudo a ver com esse contexto de pandemia, assim. Às vezes eu fico muito pensando no filme, o Blade Runner, o Edu, quando no final, o replicante, né, falo que, né, a gente foi colocado como replicante nesse modelo remoto aí, apenas, né, aplicando modelos cada vez mais, a tendência não aplicar modelos pedagógicos pensados, estabelecidos, formados já por pacotes, não das big techs, principalmente, ou de outras, né, não precisa ser big tech, ou de outras grandes empresas, e no final um replicante ele fala, não, é uma experiência e tanta viver com medo, né, uma experiência e tanto viver com medo, e infelizmente acho que teve muito isso, né, o nos submetermos ao tanto, a aceitar, né, ir rapidamente para o modelo remoto, do ensino remoto, e de um dia para o outro, foi basicamente, não? Começa a refazer e vai aplicando, e mais tarefa, e trabalhe, 24 horas, e aí é o WhatsApp, e atenda famílias e tudo, e se vira, e faça avaliação, porque vai sempre ter que ter avaliação, né? Senão não tem educação, eles entendem assim. E depois volta para o presencial, e mesmo, né, sem vacinação, e a gente, inclusive, né, professores no ensino básico estão de volta ao presencial, e já tem escola fechando de novo, porque a contaminação segue, enfim. Eu vou até publicar, vou até postar aqui, né, o Edu falou do Jazz, acho que eu tinha colocado também, tem aqui um link, não sei se esse é o melhor, depois eu pego o link do Jazz, do próprio Jazz, falando sobre, né, o aumento de desligamentos por morte, né, na educação, de 2020 para cá, mas acho que muito disso, né, vai para lá, vai para cá, volta para o presencial, é muito na base da pressão e do medo, sim, com certeza, isso é uma guerra, cara, isso é uma guerra, e entenderam, acho que por uma questão, assim, de destruir, né, destruir a educação para poder reconstruí-la, né, ter a hegemonia na reconstrução. Tem textos, né, textos da diretora da Todos pela Educação, Priscila Cruz, né, vamos dar o texto, é claro, assim, a reconstrução da educação pública nasce do chão da escola. Quer dizer, isso é uma declaração de posse, de tomada, falando em nome do chão da escola e reconstrução. A mensagem é clara. É um texto de maio do ano passado, junho do ano passado. Está destruído, e a gente vai entrar com tudo para fazer do nosso jeito. Acho que é mais ou menos nesse sentido. E se apoiam no nosso medo, que tem as suas justificativas claras, né? Perdeu o emprego no meio de uma pandemia, numa crise sanitária, crise econômica profunda no Brasil, as pessoas, né, na fila de osso, cara, né? Tem fila para comer osso, né? Enfim. Mas acho que eu gostaria... Obrigado, Laura, obrigado. A Laura publicou o boletim do Jazz aqui, né? Só lendo aqui a Maria também, muitas graças. Sim, foi... que experiência. Não, e como é estranha ir a Oaxaca, tenho que regressar. Graças, Maria. Pero me gusta...
creio que, acho que o melhor, Carol, seria a gente, não sei se o Benjamin e o Fernando conseguiram compreender bem a proposta, mas acho que passo para eles falarem sobre, Claro. né, o que seria, né, como esse tipo, a proposta pedagógica, então, assim, né, desenhada a partir do que eles julgam pertinentes para as comunidades, né. Vamos escutar deles, por favor. Claro. ¿El Benjamín? Sí, yo quisiera decir algo. Siguiendo con esta posibilidad de una lectura guerrera de la educación, podíamos leer el libro, o sea, el libro de Joao muestra de qué manera los maestros en Oaxaca, que eran los soldados del Estado colonial mexicano para intervenir las comunidades y desde allí disparar para romper las culturas, para acabar con las culturas, esos maestros en Oaxaca se han rebelado contra su general, contra su capitán, y han convertido las viejas trincheras del Estado, las trincheras capitalistas, coloniales, para acabar con la cultura, las han convertido en barricadas a favor del pueblo. Pero el proceso tiene dos pasos. Lo primero ha sido la intervención del espacio, intervenir las escuelas, impedir que maestros con otras ideologías sean, y al servicio del Estado, sean los que estén trabajando la educación. Entonces, lo primero ha sido lograr intervenir las escuelas, y lo segundo es el uso de las armas, cómo hacer que las armas que tiene que seguir utilizando el maestro sirvan para la comunidad y no sirvan para los intereses del Estado. O sea, la contradicción que se puede encontrar expresada en el libro de Joao es que el interés anticapitalista que se logra al intervenir las escuelas no siempre significa directamente un afán liberador, una posibilidad liberadora. Si el modelo educativo sigue siendo el que se usaba antes de la rebelión de los soldados, pues entonces las armas siguen disparándose contra la comunidad. El esfuerzo de modelos, de prácticas, de experiencias educativas como en las que ha participado el maestro Soberanes para pensar las formas en que se puede también ser contrahegemónico en la educación, no nomás en la decisión como soldado. Eso es muy importante y lo muestra el libro de Joao. Entonces son esos dos momentos. Un primer momento que es intervenir la escuela y un segundo momento que es producir trabajo docente acorde con los intereses de la comunidad. Es decir, que fortalezca la resistencia, no que fortalezca la dominación. Eso es lo que quería decir. Sim, muito importante, Benjamin, muito obrigada. Eu não sei se o Fernando Soberanes também gostaria de dar uma palavra sobre a experiência em Oaxaca, e de fato, né, Débora, parece que faltam condições, né, para a gente conseguir colocar uma luta anticapitalista, anti-estatal na escola, e acho que essa situação de desgaste, só um minutinho, queria dizer sobre essa situação de desgaste que o Edu falou, o João comentou, que eu acho que eu estou vendo, assim, tá gravíssimo, né, acompanhando vários grupos de professores nas escolas, ninguém aguenta mais, muita gente desistindo, e eu acho que e essa semana, 3 municípios aqui da região decretaram que os temporários tinham que passar por contrato da organização social privada ou seriam demitidos, ou ficariam sem cargo. Então, eu acho que tem a ver com esse processo de passagem para a organização privada no contrato de várias escolas, que é o que eles estão esperando fazer há muito tempo. Mas acho que eles estão fazendo isso por
esgotamento mesmo docente, e é brutal, né, é brutal porque está uma situação degradante nas condições de trabalho, nos municípios e nas escolas estaduais, então, eu tenho essa impressão, Edu, gostaria de compartilhar também pela preocupação, né, então, acompanhei aqui algumas cidades, Jaguariúna, algumas cidades, esses dias com esse processo. Alguém perguntou aqui se existe o livro em espanhol, ainda não, Maria. Benjamin já disse da importância, então talvez a gente consiga aí se organizar para alguma coisa assim, né, João? Vou incentivá-lo aqui junto com outras pessoas, como incentivei para fazer essa conversa, esse momento aqui. Bom, acho que muitas pessoas tinham que sair até às 7, João, então queria passar para você a palavra, e para quem mais quiser, não sei como a gente substitui um abraço e um brinde, mas queria dizer que pelo menos o nosso encontro aqui já foi muito importante, já ultrapassamos aqui esse distanciamento terrível, né, que nos impõe esse tempo. Então, agradeço muito, muito a presença de cada um e de cada uma, e passo para o João. Para mais alguém? Alguém gostaria de falar? Bom, dar os parabéns ao João, mais uma vez, e a você, Carolina, por ter organizado esse debate muito importante, não é? Ter os companheiros aí mexicanos, o Benjamin, muito bom mesmo. Foi excelente. Obrigada por Parabéns terem me também, convidado. Lúcia, por todo o processo aí de orientação, que agora estou aprendendo como é complexo um processo, né, de fazer essas pesquisas, então também parabéns a você. Espero que você pegue orientandos tão bons quanto eu. Sim, também. João, acho que é isso aí. Antes que mais gente saia, acho que sim. Agradecer aí a presença, mas queria passar a bola para você, porque acho que vale uma palavrinha final. Muitíssimo obrigada pela presença e pelos... Bom, muito, muito legal rever, né? Rever tanta gente, conseguir estar em contato com nós. Foi como eu falei no começo, né? Companheiros aí de mais diversos rolês, e junta aqui. Bom, legal, valeu. Apesar do tumulto, né? Mas é um pessoal que está afim só de fazer, né? De fazer umas brincadeiras aí, tudo bem, a gente segue em frente. A Carol já estava preparada aí pro plano B e acho que ainda assim Deu tudo valeu a pena certo. porque permitiu que, né, Benjamin, Maestro Soberanes, compas, né, Sônia aqui, Maria e outra, Carlos, não, que pudessem estar mais perto, não, nos acercarmos um pouco mais. Creio que o risco se justifica, não? Aunque todo isso. Gente, valeu. Agradeço demais a presença de vocês. Não tem muito que a gente possa voltar, né, a se ver, conversar um pouco mais. Saudade de pensar nessas lutas autogestionárias aí. Acho que saudade da gente conversar sobre autogestão e sobre as nossas lutas próprias. Que saudade, né? Valeu demais. Muitas graças, Benjamin, Maestro Soberanes, infinitamente, não tenho palavras por todo que hicieron, ¿no? Eu vou dizer em espanhol para que uma coisa que sempre digo de Oaxaca é que quando vou a Oaxaca, pergunto algumas coisas, vou para conhecer, e pido sempre uma plática, um pouquito, ¿no? Uma plática. E o que me dan é um mundo, ¿no? É como sempre, todas as vezes que fui a Oaxaca, como que me abriram um mundo, então
infinitamente grato por tudo. E por me ensinarem tanto sobre autonomia e sobre as lutas que estão acontecendo agora, não? Este é muito importante, é agora. Lo estão fazendo agora. E obrigado, Carol, obrigado a todo mundo aí por organizar. Valeu, gente. Valeu. É isso, gente. Então, um brinde simbólico ao que é o João. Parabéns. Desculpa, só uma perguntinha da Dedé aqui. Em algum momento vai ficar disponível online, sim, tá? Em algum momento vai ficar disponível online, sim. Talvez a gente tenha que editar, né, João, por conta das participações aí. Ah, sim. Mas a gente faz e depois subimos, tá bom? Tá bom. Valeu. Bom, então é isso. Muito obrigada a todo mundo que pôde chegar. Benjamin, Soberanes e todos. Amigos mexicanos, muito gusto. E amigos brasileiros e amigas brasileiras também. Que saudade. Parabéns mais uma vez, João, pelo livro. Gente, desculpa se eu não respondi todo mundo aqui no chat, mas começou a vir um monte assim, falando, mas ó, abraço do fundo do coração aí. Zezinho, te amo. Paula, valeu. Aí, Rod, ó o Serjão. Rod, Serjão, a Cris, nossa. A Lu. Gente, tá tudo no coração. Valeu. Valeu. Até mais, gente. Obrigada. Saludos. Graças. Rinaldo, Magali, valeu. Rodolfo. Tchau, gente. Abraço. Tchau, gente. Valeu. Bueno. Graças, Nos vemos. Benjamin. Nos vemos. Gracias a ustedes.